Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Começando mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Muitas notícias aí para falar do nosso Cruzeiro. E a primeira que eu vou falar é o nosso ex-dirigente Sérgio Nonato. Teve o seu carro atacado ali na região, parece que da Lagoinha. Parece que o ex-dirigente do Cruzeiro, conhecido como Serginho, eu vi num vídeo ali, para ele estava subindo a rua ali, alguns torcedores encontraram ele. E ele falou que acha que é torcedor de organizadas do Cruzeiro. Serginho, que eu achei que ele iria fazer um grande trabalho no Cruzeiro, por já representar o Cruzeiro no programa lá no Alterosa Esporte. Sempre achei que ele talvez não tinha assim, aquele tato para ter um cargo tão alto no Cruzeiro, mas pelo amor que ele teria pelo clube, eu acho que ele poderia ter feito um bom trabalho. E acabou que desandou as coisas todas, juntamente com o Itai Machado, Wagner Pires, aqueles conselheiros e aquela turma, e desandou. E essas pessoas hoje não tem nem paz, porque o que eles fizeram com o Cruzeiro, o tanto que eles destruíram o Cruzeiro, eles não têm paz nem para ir num bar, nem para, curtir. Porque a torcida tá tudo irritada com eles, muito irritada. E o que aconteceu com o Serginho deve acontecer com qualquer outro. O Itai Machado já sofreu isso, o próprio Serginho. Então é situação complicada aí. E como se diz, né? A gente planta o que a gente colhe. Se a gente planta coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. E isso está acontecendo com essas pessoas aí. E ainda eu quero muito que essas pessoas seja provado na justiça que acabaram, destruíram com o Cruzeiro, para a gente ainda pegar um bom dinheiro e reabilitar um pouco, porque o que eles fizeram, dinheiro nenhum vai apagar essa mancha que aconteceu no Cruzeiro. E agora falar de outra notícia aí, falar sobre o lateral esquerdo, gente, esqueci o nome dele, Giovani. Ele que teve uma passagem, rescindiu com o Cruzeiro, teve uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro. Giovani, que já teve um certo destaque pelo América e em outros clubes, mas foi muito mal no Cruzeiro. Ele que veio do Bahia, um pedido aí do Enderson Moreira na época, e não jogou nada, assim, foi péssimo dos péssimos. Então, boa sorte, Giovani. E ele descreveu na matéria que foi marginalizado pela diretoria do Cruzeiro. Ele acha que poderia ter sido aproveitado, que a carreira dele ficou congelada no Cruzeiro. Mas traduzindo, é um cara que não conseguiu jogar seu futebol no Cruzeiro. Ninguém estava gostando dele, afastou o cara, não apareceu outro clube para pegar, então agora rescindiu um contrato com o clube. Às vezes acontece isso, é claro, não é uma coisa legal, mas o errado foi quem trouxe ele. Um jogador que não tinha capacidade de jogar no Cruzeiro. Eu até acho que aguentaria jogar no Cruzeiro, mas foi muito mal, ele foi muito abaixo e rescindiu o contrato aí. Agora que segue seu rumo aí, segue seu caminho com uma sorte melhor em outro clube, porque no Cruzeiro foi assim, tenebroso. Esses laterais esquerdos do Cruzeiro esse ano, meu Deus do céu, se não fosse o Matheus Pereira, a garapa tinha zedado ainda mais. E continuando falando das notícias do Cruzeiro, o Felipão falou aí que vai ver como que vai proceder depois dessa reunião que teve com o Cruzeiro, se vai ficar ou não. Eu, de verdade, como torcedor, eu acho que o Felipão não vai ficar. Ele vai livrar o Cruzeiro da zona de rebaixamento aí da Série C, vai, como se diz, né, salvar o ano do Cruzeiro, porque pelo planejamento era pra gente ter caído. E o Felipão é mais ou menos isso mesmo. Ele parece que vai salvar, não tá feliz com os acordos. Ele fez condições, o Cruzeiro não conseguiu cumprir, que era pagar salários em dia, deixar o ambiente tranquilo. O Cruzeiro fez totalmente diferente, deixou o ambiente pesadíssimo.
não pagando nem administrativo, nem outros mais. E como se diz, despropiciando qualquer oportunidade para o Filipão ficar. O Filipão, igual eu falei, um cara carimbado, é um cara que tem um sucesso na carreira. Ele, de verdade, veio aqui pegar essa barca furada que é o Cruzeiro e ainda as condições ainda não foram cumpridas. Qualquer pessoa fica muito irritado e o Filipão tá irritado, a gente até com uma certa razão, os jogadores todos endividados, igual eu falei, o salário dele tá em dia, porque é o Pedrinho BH que paga, mas os jogadores aí já vai para mais de 3 meses arrastando com 13º, é uma coisa que não pode acontecer mesmo, atrapalha sim qualquer elenco, qualquer time aí, então é muito triste e provavelmente a gente vai perder um baita treinador e eu acho que vai ser um retrocesso enorme. Mas, como se diz, não cumpriu, o Filipão tá no direito dele. Ainda a gente tem que agradecer por ter nos livrado, porque por esse time era pra gente ter caído, gente. O time é muito fraco, muito mal montado. E agora falar de um nome aí que já começa a ser especulado aí, é o nome do Felipe Conceição, ex-América, ex-Red Bull Bragantino e atualmente no Guarani. Parece que é um nome aí que agrada o torcedor do Cruzeiro, agrada a diretoria. E pode ser que com a saída do Filipão, Felipe Conceição venha assumir o Cruzeiro. Felipe Conceição que quase subiu ano passado com a América, montou essa base grande aí que a América tem. Quase conseguiu acesso, não conseguiu por um detalhe, foi pro Red Bull, não fez uma grande passagem por lá, mas no Guarani o time estava lá embaixo, ele conseguiu dar uma arrancada, até pensar no G4, aí teve essas complicações lá, o time teve muitos jogadores com surto devido à pandemia, aí entrando com muitos jogadores de sub-20, aí o time perdeu alguns, mas é um bom trabalho do Felipe Conceição, ele que gosta de armar o time pra cima, não é muito igual esses treinadores aí mais retrancados, ele gosta de soltar o time, soltar os laterais, um futebol ofensivo, parecido com o do Lisca doido do América, então quem sabe pode ser um nome aí que venha substituir o Filipão, se o Filipão não ficar, mas ainda eu falo, eu gostaria que o Filipão ficasse, eu acho que se ele sair vai ser um retrocesso para o Cruzeiro. E falando nessas questões salariais, o Cruzeiro pagou uma folha salarial do administrativo, do time feminino e da categoria de base. Graças a Deus, uma notícia boa. É claro, ainda é muito pouco, ainda o Cruzeiro está devendo ainda muito o pessoal do administrativo, o time feminino, o time de base. Mas já pagando uma folha, a gente já fica um pouco feliz. É o que eu falo, compromissos têm que ser honrados e o Cruzeiro tem que arrumar recursos, principalmente para pagar o time profissional, porque o Cruzeiro, do jeito que está, qualquer jogador pode entrar na justiça e sair. O Jadson já fez isso, já está afastado do Cruzeiro, um bom jogador que poderia estar nos ajudando, infelizmente entrou com o Cruzeiro na justiça. É o que eu falo, é sempre jogador novo que entra, bem ativo do clube. Então a gente vê aí, a gente podendo perder mais um jogador novo, que tem um baita futuro pela frente, então vamos ver como que vai ser essa situação, mas qualquer outro jogador pode fazer isso com o Cruzeiro, infelizmente, e é o que eu falo. Tumultua muito a folha salarial, não deu conta de pagar, então culpa do diretor e do presidente do Cruzeiro. E falando também de outro jogador, falar do Manuel que falou que saiu uma notícia aí que ele está aguardando o contato do Cruzeiro. Parece que ele vai dar uma preferência para o Cruzeiro, mas o Manuel a gente sabe que ele é aquele jogador que excede o teto salarial. É um jogador que, assim, para mim tem que ficar também, juntamente com o próprio Filipão. Eu acho que é o treinador e o jogador assim, que mais se destacou no Cruzeiro. E ele ficando no Cruzeiro já dá uma fortalecida ali. Manuel, já tem o Kaká, tem o Ramon, já tem uma boa defesa. E a gente não precisa contratar, e o Manuel saindo já tem que fazer contratação. É um jogador que está jogando muito com a camisa do Cruzeiro, entendeu esse momento do Cruzeiro. Eu gostaria muito que o Manuel ficasse, é uma situação um pouco complicada por causa da questão do salário, mas quem sabe aí o Cruzeiro não consegue dar uma negociada aí, e o Manuel fica nessa temporada aí com o Cruzeiro, vai nos ajudar assim
demais. Tomara que o Manuel fique no Cruzeiro, é um baita jogador. Agora falar de uma outra notícia aí, falar do Marcelo Moreno. Saiu uma matéria no Globo Esporte que o Marcelo Moreno vive o pior ano na carreira dele. E, gente, é incrível. Marcelo Moreno, ele tem bons números em outros clubes, até no próprio Cruzeiro os números dele sempre foram um dos melhores, mas esse ano, desde a sua volta, se não me engano, são 32 jogos e 3 gols, assim, muito pouco para o Marcelo Moreno, que é um baita atacante muito bom, mas é o que eu falo, esse sistema de jogo não favorece nenhum camisa 9 e a gente já sofre isso há bastante tempo, e o Marcelo Moreno está sendo mais uma vítima disso. Claro, está vivendo um mau momento, tem hora que errando domínios bobos, cabeçadas, mas ele não tem chances. Marcelo Moreno sempre aqui no Cruzeiro sempre foi muito municiado e ele sempre guardou seus gols, e eu acho que se tivesse mais oportunidades teria feito gols. E é o que eu falo, o jogador ele recupera confiança fazendo gols, e eu acho que o Marcelo Moreno tem tudo para arrebentar esse ano, mandar bem, porque é um bom centroavante, é matador, não esqueceu disso, tem 3 jogos pela seleção da Bolívia, 3 gols. Então, é o que eu falo, tem jogador que ele é ruim, que a gente não consegue tirar muito dele, mas o Marcelo Moreno a gente sabe que é bom. Pode não ser aquele Marcelo Moreno de 2014, de 2008, mas pode ser o Marcelo Moreno que ajude muito o Cruzeiro, e eu torço muito para isso, porque o cara abriu mão lá na China de milhões para atuar no Cruzeiro, e espero que faça muitos gols ainda, Marcelo Moreno, com a camisa do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro gosta muito de você e você vai conseguir ainda ser o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro. E é o que eu falo, não só o Marcelo Moreno, todo o centroavante ele tem sido muito prejudicado. O Rafael só fez alguns golzinhos, mas a gente vê o tanto que já está sendo prejudicado também. Então é complicado essa situação do Cruzeiro. É trabalhar, é o que eu falo, diretor, treinador, presidente, trabalhar em prol disso, buscar recursos para pagar a folha salarial, buscar recursos para trazer jogador. Eu não estou falando de jogador caro, não. Eu falo buscar recursos, usar a cabeça e trazer bons jogadores. Jogador de destaque ali barato, vão lá, busca, traz. Análise de desempenho do clube, tem que, tá trabalhando bastante aí para trazer bons jogadores e o Cruzeiro possa montar um bom time. Quem sabe a permanência do Filipão aí, que já é um bom treinador, já viu quais posições tem que reforçar, quais não tem, quais jogadores quer manter, e o presidente arcar com essas folhas salariais, com essas dívidas, pagar algumas dívidas na FIFA, pagar dívida na FIFA para poder registrar jogador e a gente ficar tranquilo, sem dor de cabeça para esse ano, que é o que eu falo, a gente já cometeu um erro no ano passado, esse ano a gente não pode cometer de novo. E presidente, escuta a torcida quer tanto ajudar o Cruzeiro, é o que eu falo, a torcida é o maior patrimônio do clube, então escute o torcedor que você vai longe. Então galera, encerrando mais um vídeo, quem puder curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho aí e até o próximo vídeo. E gente, não esquece de curtir, curte aí. Você, quanto mais curtida, ajuda o canal, comentário, tudo. Então tamo junto e até o próximo vídeo e avante Cruzeiro!